Saúde Plena está começando e hoje nós vamos falar de um assunto que interessa a todos nós. Nós vamos falar de saúde mental. E para falar de saúde mental, eu vou entrevistar a Elizabeth Senra, que é psicóloga e psicanalista. Beth, como que está hoje a procura pelos profissionais da saúde mental? Olha, eu trabalho com saúde mental há muitos anos. Eu tenho notado recentemente que eu digo há uns 10 anos, uma busca bem maior por procurar mesmo um profissional da área de saúde mental. Pelo atendimento profissionais. Antigamente as pessoas não procuravam tanto, não. Tinha um padrão mais refinado de procura, tipo assim, estudantes de área de psicologia ou médicos. Hoje a gente sente que a população, até de baixa renda, procura, que os serviços públicos que apresentam o atendimento de psicólogos, de psiquiatras, estão lotados, não só nesse município, como em outros que eu trabalho, e eu vejo a fila de espera é muito grande. Então tem uma procura imensa. Isso tem uma explicação. Na realidade, as pessoas se estipularam um padrão de comportamento que tem que ser perfeito, não pode faltar nada. Nós, você sabe que somos todos neuróticos, felizmente. Além de neuróticos, todos temos problemas. Exatamente. Não é? O neurótico tem uma falta essencial. E quanto mais neurótico, mais ele quer preencher essa falta. Então descobriram esse filão da psicologia, da psicanálise, que teria a função de tampar esses buracos. Não é bem assim que funciona. E aí cai na medicalização, que é uma coisa atualmente absurda. Então a procura aumentou muito. Isso não quer dizer que a gente esteja ganhando muito dinheiro, não, mas a procura é grande. Inclusive aumentou também a procura das pessoas por buscarem medicação por conta própria, que nós chamamos de automedicação. É muito comum nos serviços públicos que eles recebem essa medicação gratuita num saquinho carimbado dia e noite, principalmente em CAPs. Então o paciente sabe que ele vai ter aquela medicação por 15 dias, por exemplo. Um de dia, outro à noite. Aí a vizinha tem dor de cabeça, ele fala, eu tenho um remédio ótimo. Isso. Dá para a vizinha. Aí entra a automedicação. Então você acaba sendo chamado em emergência com um paciente com overdose de medicação, porque 5 vizinhos resolveram medicá-lo. Uma coisa que hoje preocupa muito é a medicação de criança. As mães, não sei porque eu trabalho numa unidade de saúde infantil, tem uma procura enorme. Meu filho precisa tomar remédio. As mães solicitam isso. As mães e a escola. A escola solicita muito. Qualquer criança que saia um pouquinho do padrão estabelecido, você sabe que colégio gosta de trabalhar dentro da norma. A criança é um pouquinho diferente, ela tem problema. Ela é hiperativa. Então já vem com o diagnóstico pronto da escola, que é muito grave, porque essa criança já entra na contramão, né? Não, na verdade a criança já tem uma ideia pré-concebida, a família e a escola criam uma ideia pré-concebida em relação à criança, ao comportamento, exato. né? E se você não for atenta, quando você vai mexer com essa criança, você percebe que ela é uma criança normal, ela é só uma criança do século XXI, que é diferente da criança de antigamente. Claro, que é uma criança que está sofrendo toda a influência da tecnologia, do mundo rápido, de tudo acontecendo ao mesmo tempo. As aulas são chatíssimas. Experimenta frequentar uma escola para você ver que coisa mais chata. Olha, eu até adoraria frequentar para voltar a ser criança, mas infelizmente eu não posso. Mas as crianças, elas têm uma tecnologia, um domínio da tecnologia que nós adultos temos que aprender. Ela já nasce sabendo. Porque o adulto tem medo de testar e a criança fica ali o tempo que for necessário. Tem aquela professorinha que muito interessada, muito boazinha, mas que não tem noção de tecnologia. Então o ritmo dela de ensinar não é compatível com o ritmo que a criança tem no dia a dia. Aí essa criança vira hiperativa, porque ela tem saco
de esperar a professora ficar toda a vida. Se você assistir um jogo dessas crianças ou um desenho animado, o ritmo é alucinante. Então, qualquer criança fica agitada, chegando numa sala parada. Aí o que acontece? Leva para o psicólogo, que logo manda para o médico, psiquiatra, e enche o moleque de Ritalina, que isso é uma coisa muito grave. Então, essas crianças estão tomando uma quantidade absurda de medicação. Então, concluindo, você está dizendo para a gente que, na verdade, as crianças estão sendo tratadas desnecessariamente. E antes disso, elas já estão sendo diagnosticadas por profissionais que não são os profissionais da saúde. Exatamente. Né? A escola manda com uma maior facilidade. Faz um laudo, é até engraçado, vem cheio de termo técnico e tal. Às vezes, na realidade, a criança precisa, às vezes, de uma fono, que a escola não detecta, não aprende a ler porque tem problema na área da fala. As escolas estão com dificuldade, por exemplo, para terem psicólogos, para fazerem essa pré-identificação antes de encaminhar? Como é que está acontecendo isso? Olha, eu não sei. Algumas escolas têm psicólogo, só que o psicólogo escolar, ele não trata. Ele só identifica... Ele não é o psicólogo clínico, exato, né? E encaminha. E aí, eu não sei o que acontece. Quando vem, já vem até com diagnóstico, que muito surpreende a quem está na outra ponta, né? Que é a ponta por do exemplo, tratamento. se você recebe uma criança que já tem um pré-diagnóstico de hiperatividade, você identifica que aquela criança não é hiperativa, é uma criança normal, do nosso século, que está vivendo com toda essa tecnologia, essa tempestade de informação, porque é uma loucura, né? A informação é uma loucura. E aí essa criança, você acha que se você der o diagnóstico real, você falar para os pais, olha, seu filho não é hiperativo, seu filho é uma criança do século atual. Os pais se sentem frustrados? Muito. Porque eles queriam que a criança fosse hiperativa? Né? Porque como o pai normalmente não tem controle da educação em casa, as mães trabalham fora, a criança às vezes fica com a avó, que por si só já é permissiva. Então essa criança fica solta. Quando a mãe volta do trabalho, quer botar no ritmo, ou a escola quer botar no ritmo, não pode, porque a criança não está nem aí para isso. E aí elas se aborrecem muito quando vem um diagnóstico, seu filho não tem nada. Como não tem nada? Ele não me deixa em paz. Uma criança não deixa ninguém em paz, não, faz parte. Faz parte de ser criança. Você tem que educar. Educar é um processo diário, não é fim de semana você educar seu filho. Então a busca aumentou muito, mas por motivo às vezes fútil. A quantidade de autista que eu recebo hoje, eu falo, e que não é possível. não são autistas. Que isso? De onde saiu tanto autista? Então é muito fácil dizer autista. Tem espectro, não sei das quantas, os nomes todos, eu morro de rir. Eu falo, não é nada disso. Vamos avaliar essa criança direito. Eu trabalho num CAPS infantil, onde tem criança com transtorno mental grave, sim. Mas muitos vão para lá sem ter nada. E na rede particular? Rede particular tem a famosa depressão, né? Chega e diz que está com depressão. Vim porque tenho depressão. Ah, está com depressão de quê? Ah, meu pai morreu e aí eu fiquei deprimido. Quando o pai morre, a gente fica triste, não é não? Sem dúvida. Eu já morreu meu pai, eu fiquei muito triste. Agora, depressão é uma coisa grave, né? E as pessoas falam isso com a maior tranquilidade. Estou deprimida. Todo mundo fica deprimida hoje. Depressão pode ser uma doença e quase sempre depressão é sintoma de várias patologias. Tristeza é sentimento. Que você tem hoje, amanhã não tem. Depressão mesmo tem que ser tratada e é grave. Né? Depressão é uma sensação independente do estilo de vida ou da qualidade de vida que a pessoa tem. Na realidade, grande parte dos diagnósticos de depressão não passam de angústia. Depressão é uma coisa, angústia é outra. Eles são muito parecidos, mas o sujeito tem que ter, o psiquiatra principalmente, o psicólogo tem que ter feeling para ver se não é uma angústia. Então, espera aí um pouquinho. A gente já volta com Elizabeth Senra, falando de depressão, entre outras coisas.
beleza andam juntas. Formamos uma equipe multidisciplinar voltada para a remodelação facial e corporal. Tudo isso aliado a equipamentos de ponta e técnicas apuradas. Aqui na Pele, os profissionais são experientes e qualificados para cuidar da sua beleza e satisfação. Nós voltamos aqui com a Elizabeth Senra, psicóloga e psicanalista, que está falando, entre outras coisas, sobre depressão e a diferença entre depressão e tristeza. Beth, quando a gente fala de depressão, a gente está falando de uma doença séria, grave, e que muitas vezes afeta a pessoa e a pessoa não tem nem condições de procurar um profissional. Não é verdade? Quase sempre é a família que procura esse profissional. E o que acontece? Dificilmente alguém na família acorda, vamos procurar um psiquiatra? Não, ela vai no clínico, que é amigo da família, que às vezes até medica de forma muita boa vontade, mas de forma até equivocada, mascara um quadro, que é o pior que pode acontecer. Então, a pessoa mesmo, o deprimido, ele dificilmente procura ajuda, ele começa a alardear pela família. Estou precisando de ajuda, não estou mal, não sei o quê, e aí essa família tem a iniciativa. É que vai procurar. Então, que procure um psiquiatra, que é o profissional da área que é capaz de um diagnóstico correto. E é capaz de medicar de forma correta também. É capaz de medicar de forma correta. Não adianta mascarar o quadro da medicação subclínica, aquelas dosagens pequenininhas, não funciona. Depressão pode levar à morte, então tem que ser tratado. Não tenho a menor dúvida. Acontece que medicação só não é tratamento. Tem que procurar um profissional, ou um psicólogo ou um psicanalista, que possa fazer esse resgate dessas questões dele que acabaram nessa depressão. Às vezes tem um transtorno bipolar, tem vários diagnósticos que provocam como sintoma a depressão. Isso tem que ser visto. Depressão em criança acontece? Acontece também. É grave, é mais grave do que em adulto. Como que é uma depressão em criança? Qualquer patologia psíquica, quanto mais precoce, pior é o prognóstico. Porque o que vai acontecer quando ele estiver na adolescência? Sim, é uma então, dúvida tem criança grande. que tem depressão. Não é porque fica chorando, fazendo pirraça. Às vezes a criança não come, a criança tem dificuldade de dormir. Tem que ser identificado aquilo. A criança dificilmente fala o que ela está sentindo. Ela vai falar, sabe como? Desenhando, brincando, montando um joguinho. Aparece muito rapidamente no consultório, no atendimento de criança, através de desenho. Então, tem que ser tratada rapidamente, porque vai interferir na vida dela todinha. Dificilmente ela vai ficar boa disso, ela vai ficar a vida inteira com essa coisa sombria, né? Que um dia está bem, outro dia fica aqueles adolescentes melancólicos, sabe? Isso já é uma coisa. É igual depressão pós-parto. Fulano teve depressão pós-parto. Pode investigar que ela já teve episódios anteriores. E às vezes não foi nem detectado. Não foi percebido, não foi detectado, e aí na época que está tudo exposto, e aí ela acaba se permitindo mostrar essa depressão. Então, o tratamento psiquiátrico e o psicanalítico ou psicológico tem que caminhar junto. Não adianta fazer um sozinho, né? Eu nem gosto do psiquiatra que faz psicanálise junto. Eu acho que é poder demais para uma pessoa só, porque a medicação dá um poder ao médico muito grande. Ele vai ser tão maravilhoso que vai sarar. É por engano, não sara. Você vai ter que tratar. Não é tratar sintoma, é valorizar aquele sintoma para que ele produza alguma coisa boa com esse sintoma. Quando a gente fala de depressão, a gente fala da diferença entre depressão e tristeza, não é isso? Que são coisas diferentes. Na depressão infantil, criança também tem tristeza profunda? Tem tristeza profunda, que é muito parecido com a depressão, mas é uma coisa que passa.
né? A criança perde um ente querido, um avô. Geralmente morre avô e avó, né? Sim, É mais pela ordem natural. Aí fica triste, chora, fica acabrunhado, tem dificuldade na escola, vomita, tem diarreia. Isto é tristeza, vai passar. Não tem um prazo para terminar. A depressão não passa, não, só piora se não for tratado. E Ninguém você... trata a tristeza. Você trata alguém que fica com sentimento de alegria, por exemplo? Não. Não, você trata a mania, é diferente. A euforia, né? A euforia. A mania, isso aí é patológico. Que são quadros, inclusive, que fazem parte de quadros depressivos. De várias patologias. Tem quadros inclusive de depressão, né? Passa um momento mais sombrio. É uma balança, né? Fica um lado, outro do outro. Aí o transtorno bipolar. Bipolar, que é papo para outro encontro, porque é muita coisa. E como nós estamos hoje falando bastante de criança, eu hoje até coloquei no meu Instagram a respeito disso, de erotização infantil. Que nós devemos dizer não à erotização infantil. Essa coisa da criança, que os pais começam a achar bonitinho, que a criança de 4 anos tem namoradinho, a de 5 anos já acha bonitinho um amiguinho. E o que a gente deve, como que a gente deve conduzir isso com os pais? Abordagem que os pais devem ter com essa criança. Olha, quem é pai hoje de criança pequena foi criado, né, por umas mães que eram muito liberais, né? A partir da década de 60, mudou a maneira de se educar filhos. Sim. Né? Muitos eu digo que são filhos de gente que leu Pais e Filhos e não soube interpretar. Começa a liberar direto. A criança tem que ter limites, né? Sim. Só que essa geração foi criada muito solta. Essa geração é uma geração que com 14 anos tinha vida sexual, bebia, festa, né? Que hoje é pai e mãe. Então, começou a não saber estipular esse limite, porque eles não tiveram. E quando você não tem, dificilmente você sabe passar. E aí a moda, né, pegou essa vertente. Né? Você sabe que quem trabalha com moda, moda que eu digo é tudo, eles estão antenados com o mundo, sabe o que vai acontecer? Sim. Então eles começam a investir num padrão, num filão, e que se o seu filho ou sua filha não usa, fica um ET entre os colegas. A criança, né, começa a sofrer até bullying, né? Porque exatamente, fica diferente esquisito, da média. Nerd que não usa nada. Então as mães começa aquela questão narcísica de se jogar no lugar da criança, entendeu? Tudo que eu não tive, porque a tendência é você melhorar o seu padrão financeiro de uma geração para outra. Sim. Então faltou para mim, vou dar tudo pro meu filho. Aí compra sainha cheia de babadinha, a criança usa batom, usa óculos. Se você for hoje numa creche, 80% das crianças estão de batom e óculos escuros. E mochila toda colorida. Isso é o processo da erotização, né? Com 15 anos... Não, 15 já está velho. Já está grávida. Não, já está velho. Se não casou, virou solteirona. Então isso é um estigma que as meninas têm, que tem que começar a namorar cada vez mais cedo. Exatamente. Não é isso? Há uma certa estimulação disso por parte dos pais. Não, dos pais, da sociedade, sim, da televisão, da mídia. Você vê, tem umas novelinhas de adolescente. De vez em quando eu vejo para ficar mais por dentro. E tem aquele negócio de fulano é namoradinho de Beltrano, quer dizer, a criança vai aprendendo que aquele é o padrão. Quando na verdade criança precisa ser criança. Precisa ser criança, tem que aprender, voltar a brincar. A brincadeira é fundamental para a saúde mental. Não, mas jogar é brincadeira? Mas você não pode ficar 6 horas do seu dia sentado jogando no computador. Criança tem que aprender a brincar de pique, tem que aprender a brincar na rua. Na rua é um perigo. Depende da rua. Eu não estou falando de brincar na Avenida Brasil, mas você pode achar um... Olha, nós estamos em Campos, a Avenida Brasil é no Rio. No Rio. Você pode mas vamos imaginar brincar na 28 de março, por não exemplo. É o lugar, mas tem um parque. Então tem que ter esse momento de brincadeira, tem que ter amiguinho para brincar, fazer fantasias de casinha de boneco. Isso não saiu de moda, não. Isso é importante para o desenvolvimento da criança.
é importante para o desenvolvimento mental, né? Até para a própria sexualidade da criança. Claro, porque aí depois, quando começa jovem demais, óbvio que não está fazendo a coisa certa, né? Faz de forma errada. E aí quando chega na hora de encarar uma relação, aí começam aqueles medos que não vivenciou a brincadeira concreta lá embaixo, aí começa a vivenciar lá em cima. Eu adorei ter você aqui. Eu quero que você venha outras vezes, porque você já falou algumas coisas aí que a gente precisa voltar, por exemplo, falar a respeito de bipolaridade. Eu acho que é uma coisa muito interessante. E nós vivemos num mundo que, às vezes, a gente tem dificuldade. Eu, outro dia, passei por uma situação assim. Eu conversei com uma pessoa, a pessoa me tratou super, hiper bem, foi afetiva comigo e tal, tal, tal. Alguns dias depois eu liguei para combinar alguma coisa que nós tínhamos pré-combinado e a pessoa não lembrava nem mais o meu nome. Eu falei, olha, eu acho que eu estou diante de uma pessoa bipolar. Ou com Alzheimer. Mas estava muito jovem para Alzheimer. Não está lembrando. Então eu te agradeço muito. Obrigada. E a nossa próxima pauta vai ser bipolaridade. Tá, quero te agradecer a oportunidade de falar alguma coisa. Você está à vontade. Tá bom, obrigado. Tá bom? Saúde e beleza andam juntas. Formamos uma equipe multidisciplinar voltada para a remodelação facial e corporal. Tudo isso aliado a equipamentos de ponta e técnicas apuradas. Aqui na Pele, os profissionais são experientes e qualificados para cuidar da sua beleza e satisfação. Saúde Plena hoje também vai falar da saúde da grávida, mas a saúde da pele da grávida, do cabelo da grávida. E quem vai falar isso pra gente é a super especialista, a dermatologista, a doutora Ana Pellegrini. Então, Suzana, é um prazer estar aqui no seu programa. Vamos falar um pouquinho das alterações que acontecem nesse momento tão especial da vida da mulher. Uma preocupação muito grande em relação aos cabelos. No período da gestação, ocorre um prolongamento da fase de crescimento do cabelo. Isso significa que o cabelo vai ficar mais cheio, mais bonito. Depois, no final, após o parto, geralmente 3 meses depois, ocorre o que a gente chama de eflúvio telógeno. É uma queda de cabelo intensa, porque todos os fios entram em fase de queda. E não tem como evitar isso, é um processo fisiológico, porque durante a gravidez houve um crescimento acentuado, houve uma diminuição das perdas fisiológicas, ou seja, grande parte dos fios que teriam que cair naquela época da gestação, porque a gente tem uma perda diária de 80 a 100 fios, deixaram de cair. Depois do parto, já é esperado, mesmo que o paciente faça um parto normal, porque é muito comum culpar a anestesia. Não é a anestesia, não é a cirurgia, isso é simplesmente um momento já esperado que os dermatologistas já estão sempre esperando nesse período pós-parto. E o cabelo vai voltar a crescer com alguns tratamentos, às vezes, quando é necessário, repor algumas perdas mais exageradas que ocorreram na gestação, em relação a deficiências de vitaminas, minerais, mas isso vai ser avaliado com o médico. Em relação à pele, a grávida é naturalmente mais hidratada, então há uma necessidade menor de hidratação, porque há um aumento do compartimento de água nos tecidos. E com isso, a necessidade de hidratante vai diminuir, porém, nas regiões que sofrem distensão, região de mama, região glútea, região de quadril, região de coxa, a gente normalmente pede, principalmente abdômen, que sofre mais distensão, para que haja uma hidratação mais intensa, com mais rigor, por conta das temidas estrias.
As estrias vão ocorrer basicamente por conta de uma distensão exagerada e rápida, e há uma predisposição genética de cada um. Alguns pacientes vão sofrer muita distensão abdominal e não vão apresentar estria. E outras, que são às vezes até grávidas consideradas magras, que não ganharam tanto peso, vão apresentar. O que a gente observa é que quanto mais precoce essa gestação, principalmente a gestação em adolescentes, mais facilmente essas estrias aparecem. E depois, então, o dermatologista vai indicar o tratamento mais adequado no pós-parto. As estrias podem ser tratadas com laser, luz pulsada, subcisão, peeling. Então, existem alguns procedimentos que vão ajudar a recuperar essa área que sofreu o rompimento das fibras, porque a estria, na verdade, é uma área em que a pele foi muito solicitada e ela não aguentou essa distensão mecânica, e com isso há esse processo inflamatório que inicialmente deixa a área vermelha e depois vai naturalmente ficando mais tênue, esbranquiçada, mais tolerável. Uma outra coisa é em relação às pintas. Normalmente, na gravidez, existe uma sensibilidade maior da pele à luz. Existe um aumento de um hormônio chamado MSH, que vai deixar o melanócito, que é a célula da pele responsável pela produção de pigmento, mais ativo. Então, com isso, qualquer exposição à luz pode gerar uma sensibilidade, uma mancha. Então, é muito importante que durante a gestação a mulher tenha muita proteção, até em lugar fechado, como a gente recomenda para todas as pessoas, mas na gestante essa proteção tem que ser intensa. O filtro solar é cada vez mais indicado, não existe nenhuma contraindicação para a utilização de filtros solares. Inclusive, as dobras podem ficar mais pigmentadas, principalmente em pacientes que ganham muito peso. Isso naturalmente, após o parto, vai diminuindo. Essas manchas tendem a sofrer a atenuação, principalmente aquela linha alba, que é aquela pigmentação que ocorre no meio do abdômen, que vai normalmente da parte superior até a parte inferior do abdômen. Bom, uma outra coisa em relação ao uso de tinturas e alisamentos no cabelo. Então, é sempre questionado o que pode ser feito, o que não pode ser feito. Então, a gente tem que tentar observar os estudos. Normalmente, a Sociedade Brasileira de Dermatologia e até a Sociedade de Ginecologia pede que a grávida evite tudo aquilo que a gente sabe que é tóxico. Então, alisantes não devem ser feitos em hipótese nenhuma. Tintura pode ser feita sem amônia. Então, as tinturas temporárias sem amônia estão liberadas. Descoloração a gente pede sempre para guardar após o 3º mês. Depois da 14ª, 16ª semana de gestação, quando o feto já está formado, você pode utilizar tentando respeitar uma distância da raiz para que não haja contato do descolorante com a pele. Além disso, as escovas progressivas, que são formas de alisamento, em hipótese nenhuma fazer. Já os shampoos estão liberados, condicionadores, shampoos tonalizantes, não há problema. No geral, então, é importante até o 3º mês, até o início do 4º mês, evitar tudo. Após o 4º mês, já está liberado para fazer uma descoloração, sempre dando esse espaçozinho da raiz. E os shampoos tonalizantes e as tintas sem amônia. Eu espero ter esclarecido para vocês. Saúde Plena vai encerrando e eu espero que você tenha gostado das nossas matérias de hoje. Até a próxima! Saúde e beleza andam juntas. Formamos uma equipe multidisciplinar voltada para a remodelação facial e corporal.
Tudo isso aliado a equipamentos de ponta e técnicas apuradas. Aqui na Pele, os profissionais são experientes e qualificados para cuidar da sua beleza e satisfação.